Olá, galerinha. Dando continuidade às nossas aulas, no nosso último assunto nós trabalhamos os ângulos e as suas classificações, e hoje nós vamos trabalhar os elementos que compõem, que formam, que constroem um triângulo, tá? Então, nós temos aqui na figura um triângulo, tá? E nós vamos destacar os seus elementos, tá? Importante, tá? Nessa figura ele destacou para gente 3 elementos, tá? Mas quando a gente estuda os triângulos, nós aprendemos apenas 3, né? Que são os vértices. O que são os vértices? São aqueles pontinhos que a gente liga cada lado para construir a figura de um triângulo. Como é um triângulo, ele possui 3 vértices, tá? Nesse caso representado pelas letras maiúsculas A, B e C, tá? Além dos vértices, nós também temos os lados, tá? Que é formado justamente por essa ligação entre os vértices. Então, como é um triângulo, ele também vai ter 3 lados. E aí é interessante, tá? A representação de como eu faço a representação de um lado de um triângulo, né? Então, ele sempre destaca aqui em cima esse tracinho que significa, que indica o segmento de onde vai para onde vai. Então, nesse caso, um dos lados é A e B. Então, é esse lado. O outro, A e C. Então, vai de A a C, ou de C a A. E B e C. Tá? Então, sempre, e vocês observarem esse tracinho em cima de 2 vértices, significa dizer que eles formam um lado. Tá bom? E aí nós temos os ângulos internos, certo? Então, os ângulos internos, como a gente já trabalhou os ângulos na aula passada, nada mais é do que aquele encontro formado por 2 semi-retas, né, partindo de um único vértice. Então, aquela abertura que fica entre eles é chamada de ângulo. Então, se é um triângulo, ele vai ter 3 vértices, terá 3 lados e, consequentemente, também terá 3 ângulos internos, tá? Então, ele representa aqui pela letra A, letra B e pela letra C. E assim como os lados, né, tem aquele tracinho em cima para fazer a representação, os ângulos internos também eles utilizam o acento circunflexo em cima, justamente para indicar para a gente que nós estamos falando de ângulos, tá? E aí, como eu falei, nós, quando estudamos o triângulo, aprendemos que ele tem 3 elementos. Então, nós vamos conhecer o quarto, que é os ângulos externos. Então, se ele possui ângulos internos, significa dizer que ele também tem esses ângulos externos. Então, onde é que estão esses ângulos externos? Observem na figura que lá, ó, cada letra que representa um ângulo, vocês vão observar aqui do lado dela, tem uma letra minúscula, também representada pelo acento circunflexo. E vocês também vão perceber que esse ângulo externo nada mais é do que um ângulo raso, ou seja, um ângulo de 180 graus. Então, daqui a gente já pode tirar uma definição, tá? Que quando a gente tem um ângulo interno e um ângulo externo, a soma dos dois sempre será 180 graus. Então, eu posso dizer que esse Azinho que representa o ângulo externo, mais o A maiúsculo que representa o ângulo interno, se eu somar eles dois, a soma vai ter que dar 180 graus. E a gente pode verificar isso pelo formato aqui que a gente tem, juntando externo com interno, externo com interno, externo com ângulo interno, tá bom? Então, todo ângulo interno possui o seu ângulo externo, que na verdade aí é como se fosse o seu complemento, tá bom? E aí nós vamos para a classificação dos triângulos, tá? Existem 2 classificações, tá? A primeira é com relação à quantidade de lados e a segunda, né, na verdade não é nem a quantidade, a medida dos lados, né, o tamanho dos lados. E a segunda, ela é relativa às medidas dos ângulos. Então, vamos lá. Então eu tenho aí o primeiro tipo de triângulo, é o triângulo equilátero. O que é esse triângulo equilátero? É o mais fácil de todos. É aquele triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Tá? Para efeito de representação, tá?
a gente sempre geralmente encontra nas representações dos livros, tá? Quando ele não coloca valores, né? Ele vai usar tracinhos para representar esses lados, sejam eles iguais ou sejam eles diferentes. Então, por exemplo, aqui o primeiro ele é equilátero. Então eu sei que para ser equilátero, todos os três lados têm que ter a mesma medida. Então ele vai lá. Mas ele não quer colocar medida. Tá? Ele não quer dizer um mede 10, outro mede 10, outro mede 10. Então o que ele faz? Ele coloca um tracinho aqui, coloca um tracinho aqui e coloca um tracinho aqui também. Então esses tracinhos, eles nos dão a ideia, tá, de que esse ângulo ele é equilátero. Então como ele tem um tracinho em cada lado, tá, então esse tracinho nos dá a representação de que ele é equilátero. Claro, sem usar valores numéricos. Tá? Depois nós temos o triângulo isósceles. O que é esse triângulo isósceles? O triângulo isósceles, gente, nada mais é do que aquele triângulo que tem dois lados com a mesma medida. Ou seja, dos três lados tem dois que são iguais, ou seja, tem o mesmo tamanho. Como é que ele faz a representação sem usar valores numéricos? Simples. Então, por exemplo, eu posso colocar dois tracinhos aqui, dois tracinhos aqui, ó. Perceba que esses dois são iguais, tá? Para ele ser isósceles, eu preciso ter dois lados iguais. Então, o terceiro, eu vou colocar apenas um tracinho, tá? Porque se eu colocar dois, aí ele deixa de ser isósceles e passa a ser equilátero. Então, essa representação é a representação sem valores numéricos, tá? Então, quando vocês encontrarem os tracinhos, já saibam identificar, tá? Valores iguais, é isósceles, é equilátero. Dois lados iguais, ele é isósceles. E por último, nós temos o mais fácil de todos, é o escaleno, tá? E aí o escaleno, ele já vai ser aquele cara diferentão, porque ele vai ter todos os três lados com medidas diferentes. Como é que eu represento isso sem usar valores numéricos? Eu coloco um tracinho aqui, eu coloco dois aqui, e aí eu coloco três tracinhos aqui. Então, os três lados desse triângulo têm medidas diferentes. Então, ele é chamado de escaleno, certo? E aí, depois das medidas dos lados dos triângulos, nós temos agora a medida dos ângulos internos do nosso triângulo. Tá? E aí também nós temos três representações, três classificações para esse triângulo, dependendo da situação. Então vamos para a primeira. O primeiro tipo de triângulo, né, aqui com relação aos ângulos, é chamado de acutângulo. O que é um triângulo acutângulo? É aquele triângulo que tem os três ângulos internos menores que 90 graus, ou seja, agudos. Então, muito destaque aqui, ó. Então, são aqueles triângulos que têm os três ângulos internos menores que 90 graus. Um exemplo simples. Então, por exemplo, eu tenho esse triângulo, tá? A, B e C. E eu quero dizer que ele é um acutângulo. Mas a definição para mim diz o seguinte, que para ele ser acutângulo, os meus três ângulos internos têm que ser menores que 90 graus. Ou seja, têm que ser agudos. Então, de uma maneira fácil, eu posso dizer o seguinte, que cada um mede 60 graus. Aí vocês vão dizer, professor, mas eu tenho certeza que ele é um acutângulo. Se eu somar os três, aí eu vou lembrar da definição. A soma dos ângulos internos de todo triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, 60 vezes 3 é 180 graus. Então, aqui está correto. Por quê? Os três ângulos são iguais, beleza? Isso aí é um exemplo. Mas o que vale para mim é o seguinte, é que esses três ângulos, eles são menores do que 90 graus. Então, portanto, ele é um exemplo de triângulo acutângulo. Tá? Depois nós temos o triângulo retângulo. Esse é o mais simples de se identificar, gente. Tá? Principalmente porque ele tem esse ângulo característico, tá? Que é o ângulo reto. Então, em qualquer desenho, qualquer figura que vocês identificarem, né, seja um triângulo, vocês identificarem esse ângulo reto, vocês já vão saber. Ele é um triângulo retângulo.
Tá? O que é um triângulo retângulo? É quando um dos seus ângulos internos é reto, ou seja, mede exatamente 90 graus. Tá? Então esse é o mais simples. Tá bom? Eu não preciso me preocupar com os outros dois. Eu preciso apenas identificar que ele tem um ângulo reto. Tá? E por último nós temos o ângulo obtusângulo. Tá? Esse nomezão é esquisito mesmo. Obtusângulo. Então o que é esse triângulo obtusângulo? Quando um dos ângulos internos é obtuso. Tá? O que significa um ângulo obtuso? É aquele ângulo que tem a medida maior que 90 e menor que 180 graus. Então, observem bem. Ele diz apenas que um dos seus ângulos internos é maior que 90 e menor que 180. Então, não preciso me preocupar com os demais. Eu preciso apenas identificar que um dos ângulos dele é maior do que 90 e menor que 180. Então, por exemplo, eu posso dizer que esse ângulo mede 120. Tá? Eu não vou me preocupar com C e com B. Por quê? Eu já identifiquei que esse ângulo A ele é maior que 90 e menor que 180. Então, portanto, ele atende aí a definição de ângulos, de triângulos obtusângulos. Tá? Então, a classificação do triângulo é essa. Com relação à medida dos lados, ele vai ser equilátero, todos os lados do mesmo tamanho, todas as medidas iguais. Ele vai ser isósceles, quando apenas dois lados têm a mesma medida. Ou ele vai ser escaleno, que todo mundo tem os lados diferentes. Com relação aos ângulos, ele será acutângulo, quando os três ângulos internos forem menores do que 90 graus, portanto, agudos. Ele será retângulo, quando ele tiver um de seus ângulos reto, né, exatamente medindo 90 graus, ou ele será obtusângulo quando um de seus ângulos for maior que 90 e menor que 180. Tá? Pronto. Além dos ângulos internos, né, um polígono como triângulo também possui os ângulos externos, o que a gente acabou de comentar lá quando a gente viu os elementos que formavam o triângulo. Então, se ele tem ângulo interno, com certeza ele vai ter ângulos externos. Então, o que são esses ângulos externos? São aqueles ângulos formados por um lado do polígono e pelo prolongamento de um lado consecutivo a ele. Ou seja, quando a gente junta, na verdade, né, a gente complementa aquele ângulo que já existe com sua parte que está externa, parte de fora. Então, quando eu faço isso, eu estou formando um ângulo externo. Tá? Exatamente isso aqui que está sendo formado nas figuras. Tá? E aí a gente sempre observa que o formato que nós encontramos quando a gente junta o externo com o interno é sempre aquele ângulo raso que mede 180 graus. Tá? E aí, considerando o triângulo ABC da figura a seguir, nós temos, tá? Só para efeito de definição, quem são os ângulos internos? A, B e C. Tá? Os caras que ficam dentro. A, B e C. Quem são os ângulos externos? Ele colocou aqui, ó, X, Y e Z. Vocês podem perguntar, professor, não tem que ser a mesma letra? Não. Tá? Lembrando, eles não são iguais. Tá? Nesse exemplo, ele colocou letras diferentes. Eu sei que no outro exemplo, ele colocou as letras iguais. Né? Tá aqui. As letras ficaram iguais. Só a diferença é porque os de dentro foi maiúsculo e os de fora minúsculos. Mas não quer dizer que eu preciso usar letras iguais. Tá bom? Então, eu posso usar letras diferentes. Certo? Então, continuando. Através da imagem, a gente pode observar que os ângulos A e Z, olha só, tá? É a definição de ângulo externo. Se eu juntar o ângulo A e o Z, eu vou ter ângulos adjacentes suplementares. Ou seja, eles são consecutivos, só que eles não possuem pontos em comum. Tá? Lembrando lá da aula anterior, da definição de ângulos complementares e ângulos adjacentes. Tá? Lembrando que todo ângulo adjacente ele é complementar. Tá? A diferença é porque ele não possui pontos em comum. Tá certo? Eles têm um lado em comum, mas não tem pontos em comum. Tá? E aí, se acontece isso com o A e com o Z, claro que acontece também com o B e o Y, com o C e com
o x. Tá? Para o triângulo, existe uma relação entre a medida de um ângulo externo e as medidas dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Tá? Isso aqui que a gente vai tentar entender a fundo. Vamos observar a figura a seguir. Então, está aqui a figura. Então, isso aqui também é só definição. Tá? A gente precisa entender como é que funciona essa relação que a gente vai retirar de dentro do triângulo entre os ângulos internos e os ângulos externos. Tá? Então, a primeira de todas, já falei agora há pouco. Quando eu somo, né, a figura já me mostra isso. Quando eu somo um ângulo interno com o seu ângulozinho externo, eu sempre vou ter 180 graus. Tá? Eles são complementares, tá certo? Um complementa o outro. Então, quando vocês somarem, a soma sempre terá que ser 180 graus. A outra definição, essa todo mundo já conhece, que é a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre tem que ser igual a 180 graus. Então, de novo, quando eu somo o ângulo interno com o externo, a medida dessa soma tem que ser 180 graus. A soma dos três ângulos internos de um triângulo sempre será 180 graus. Tá? E isso vale para qualquer um dos ângulos. Tá certo? Sempre o seu externo com o seu interno, a soma será 180 graus. Tá bom? E aí nós temos só o complemento aqui, que ele fala que em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo, olha só, a medida do ângulo externo, ela é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, por exemplo, ele diz o seguinte, que esse ângulo x, né, o externo, está na figura, para mim saber a medida dele, tá? Sem aquela, claro, por exemplo, se ele medir 90, claro que o C terá que ser 90 também, porque com a soma dos dois eu tenho que ter 180. Mas ele diz o seguinte, para a gente descobrir o valor de um dos ângulos externos, basta que a gente some dois ângulos internos que não sejam adjacentes a ele. Ou seja, gente, que não está ali do lado dele. Por exemplo, quem é que está do lado do ângulo externo C? Aliás, do ângulo externo X? O C. O A e o B, eles não estão próximos dele. Então, portanto, eles não são adjacentes a ele. Então, eu posso afirmar com toda certeza que a medida do x é igual à soma do ângulo interno A com o ângulo interno B. Tá? Vale a mesma coisa se eu fizesse o seguinte, por exemplo, eu tenho um ângulo interno B. Então, se eu continuar aqui o desenho e fizer um ângulo externo, por exemplo, e chamar de M, eu posso afirmar o seguinte, que eu vou descobrir a medida desse ângulo M somando os dois ângulos internos que não são adjacentes a ele. Então, quais são os ângulos, na verdade, que não são adjacentes a ele? Ó, o B não é, porque ele está do lado dele. Então, quem é que não está do lado dele? O A e o C. Então, eu posso afirmar com toda certeza que a medida do ângulo externo M é igual à soma do ângulo interno A com o ângulo interno C. Tá? Então, muito importante essa definição, porque às vezes aparecem situações, problemas, que ele não fornece para a gente a medida do ângulo interno que é adjacente ao externo. E aí eu vou bater cabeça, e agora eu não lembro a definição. Mas aí a gente vai lembrar que para descobrir a medida de um ângulo externo, basta eu somar dois ângulos internos que não estejam próximos dele, certo? E aí, galera, eu vou resolver aqui 3 questões, tá, do exercício do livro. E aí, peço para vocês, depois, no exercício que estará anexado junto com a aula na plataforma, para vocês resolverem, tá certo? Então, a primeira questão, simples, diz assim. Em cada uma das representações dos triângulos, identifique o maior lado. Tá? Então, olha só. Primeira coisa,
tanto a questão A como a questão B, ele colocou as medidas de todos os ângulos internos. Beleza. Como é que eu descobri, olhando para a figura, quem tem o maior lado? Tá? Porque às vezes a figura ela pode confundir a gente. Mas aí está a importância. Por isso ele colocou para a gente a medida dos ângulos internos. Por quê? Em todo triângulo, o maior lado sempre é aquele lado oposto ao maior ângulo. Como assim? Por exemplo, na letra A, quem é o maior ângulo? 80, claro. Na letra B, 110. Então, o que foi que eu disse? A definição diz para a gente o seguinte, que em todo triângulo, o maior lado é aquele que está oposto ao maior ângulo. Tá? Gente, esse oposto, tá? Oposto, nada mais é do que aquele lado que está na frente do maior ângulo. Por exemplo, aqui é o ângulo de 80 graus. Quem é que está na frente dele? Qual é o lado que está na frente dele? É esse lado. Qual? O vértice B, vértice C. Então, lado BC. Tá? Então, como é que eu descubro qual é o maior lado de um triângulo? Basta eu olhar para os seus ângulos internos, procurar o maior, e então o lado que tiver oposto a ele, na frente, entre aspas, esse na frente do ângulo, será o seu maior lado. Então, portanto, na letra A é o lado BC. Tá? E na letra B, eu já descobri o maior ângulo. Quem é que está na frente dele? Simples. Vértice P, vértice N. Então, eu tenho aqui o lado PN. E aí eu coloco em cima o tracinho semi-reta para identificar de onde vai esse lado. Então, bem simples, não esqueça. Sempre o maior lado será oposto ao maior ângulo. Certo? Na segunda, considerando as medidas A, B, C e D indicadas na representação do triângulo, tá ali as representações na figura, qual relação de igualdade podemos formar entre, olha só, letra A, B, C e D. Então, gente, ele quer estabelecer as relações que nós podemos tirar, tá, de cada quesito aqui. Então, na primeira, na letra A, ele diz o seguinte, B, C e D. Então, vamos lá. Quem é o B? É um ângulo interno. Quem é C? Outro ângulo interno. E quem é D? Outro ângulo interno. Ah, isso aqui eu já sei de onde é que vem. Ó, a soma dos três ângulos internos é sempre igual a 180 graus. Então, a primeira relação eu já sei. Então, na letra A, o que eu tenho? Que B mais C mais D, que são os três ângulos internos, quando eu somá-los, eu terei 180 graus. Pronto. Primeira relação concluída. Letra B. Agora nós temos A e B. Olha só, gente. A e B. Mas isso aqui também nós já vimos. Olha aqui. C e X. Então, dois ângulos, um interno e um externo, a sua soma sempre será 180 graus. Então, na letra B, nós temos A, que é o externo, mais B, que é o interno. A soma é igual a 180 graus. Pronto. E a letra C, para fechar, agora ele quer, olha só, o ângulo externo A, o ângulo interno C e o ângulo interno D. Gente, foi a última relação que nós trabalhamos aqui. Em qualquer triângulo, a medida de um ângulo externo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, que não estão próximos dele. Então, quem é o externo? O A. O que a definição diz? Que para mim achar o valor de A, basta eu somar os dois ângulos que não são adjacentes a ele. O B já está do lado dele, então ele está fora da disputa. Quem sobrou? C mais o D. Pronto. Então, respondida a nossa segunda questão. Na terceira, num triângulo, as medidas de dois de seus ângulos internos são 72 graus e 81 graus. Qual é a medida do terceiro ângulo interno? Olha só, gente.
Aqui nós podemos montar até uma pequena equação, tá? Por quê? Pela definição, nós sabemos que a soma dos três ângulos internos é 180, mas eu só tenho 2. Então, eu posso escrever da seguinte forma. 72 mais 81 mais... eu só tenho duas medidas. Tem uma que eu não sei o valor. Então, se eu não sei esse valor, eu posso usar uma variável para representar esse valor. Então, eu vou usar aqui a letra Y. Então, quando eu somar esses três ângulos, eu tenho que achar 180. Pronto. Como é que eu resolvo essa equaçãozinha? Lembrando, letras e números acompanhados de letras no primeiro membro. E quem não tem nem letras e nem acompanha as letras do segundo membro. Então, a nossa variável, a única letra é o y. Então, ele vai ficar sozinho no primeiro membro. Tá? No segundo membro, observe que o 180 já está lá. Então, a gente só repete. Agora, importante, o 72 e o 81, eles não estão no segundo membro. Eles estão no primeiro. Então, eles vão trocar o lado, vão mudar de lado. E lembrem-se que quem muda de lado em uma equação, obrigatoriamente, tem o seu sinal trocado. Então, o 72, que era positivo, ele vai negativo. O 81, que era positivo, também vai negativo. Pronto. O que nós temos agora aí? Nós temos uma subtração, ou seja, eu tenho 180 menos 72 menos 81. Isso aqui será igual a 27. Igual a 27 graus. Tá? Então, o nosso terceiro ângulo interno desse triângulo, a sua medida é igual a 27 graus. Tá, gente? Então, importante, sempre lembrar dessas três relações. A soma dos três ângulos internos é sempre 180 graus. A soma do ângulo interno com o seu ângulo externo também é 180 graus. E para mim descobrir a medida de qualquer ângulo externo, basta eu somar dois ângulos internos que não sejam adjacentes a ele, ou seja, que não estejam próximos dele. Tá? Então, gente, essa foi a nossa aula. A atividade eu vou enviar junto com o vídeo na plataforma e as instruções. Tá? E eu espero que todo mundo consiga resolver e que qualquer imprevisto, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem. Tá? Valeu!